Boa tarde a todos. Dando sequência na nossa videoaula sobre manutenção preventiva. Para quem não me conhece ainda, me chamo Paulo Rogério. Sou formado em projeto mecânico, segurança do trabalho e tenho quase 20 anos na área de gerência de manutenção. Na aula passada, nós começamos a falar sobre manutenção preventiva. O que é a manutenção preventiva? Segundo a norma NBR 5462, manutenção preventiva é a manutenção efetuada em intervalos pré-determinados ou de acordo com o critério prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item. Normalmente é utilizada para evitar falhas em máquinas depois de um tempo ou volume de uso. Para isso, são agendados gatilhos que ativam essa manutenção. Como já foi descrito, a manutenção preventiva ela é uma das manutenções menos onerosas que existe, porque você faz a programação dela. Então, com isso, você tem menos custo na compra de peças, menos custo na mão de obra, você consegue fazer uma programação, como foi explicado anteriormente. Dispositivos e ferramentas para manutenção preventiva. Na manutenção preventiva, existem várias ferramentas ou dispositivos para implantá-la, de forma objetiva e certeira. Toda ação preventiva ela tem que ter objetividade, para que você mire no alvo e acerte. Não adianta você parar uma máquina para fazer uma manutenção preventiva e daqui 2 dias essa máquina apresentar uma manutenção corretiva emergencial parando um processo produtivo. Ela tem que ser objetiva e certeira, não pode haver falha. Na videoaula de hoje estaremos falando de uma das manutenções preventivas. Na aula passada, nós falamos sobre inspeção de rota, que é um subitem da manutenção preventiva. Hoje nós iremos entrar na parte de lubrificação. A parte de lubrificação é um assunto bem amplo, extenso. Então, provavelmente, nós teremos aí de 4 a 5 aulas só sobre lubrificação. Eu vou abranger muito esta parte, que eu acho da manutenção preventiva uma das partes mais importantes que tem. Sem lubrificação, nenhum equipamento consegue ter uma vida útil e, consequentemente, não consegue produzir adequadamente. Então, nós vamos ter aí umas 4 ou 5 aulas de lubrificação, porque eu vou abranger esse tema bem a fundo. Vocês já observaram como uma máquina industrial funciona? Essa máquina tem todas as engrenagens, motores, peças e componentes que estão interligados. Então, uma máquina, ela tem motor, ela tem engrenagem, ela tem peça, ela tem barramento, ela tem uma série de itens que compõem esse maquinário. Elas só funcionam corretamente com uma boa lubrificação. Se você não tiver uma boa lubrificação, com certeza absoluta, esse equipamento, uma hora, inesperadamente, vai parar. A lubrificação tem papel importante em manter a integridade, reduzir choques e aumentar a vida útil dos ativos. Quando a gente fala ativos, são os equipamentos, tá? Quando corretamente aplicada, não é só lubrificar, tem que saber como lubrificar. Nessas aulas que nós estamos começando a partir de hoje, nós vamos esclarecer isso direitinho. Minimiza danos causados por temperaturas altas, corrosão e atrito. Alguns lubrificantes têm a finalidade de não deixar que a temperatura do equipamento se eleve.
causando um desgaste muito rápido por alta temperatura. Tudo isso desde que você use o equipamento correto, a lubrificação correta e o lubrificante correto. Não é só o lubrificante, é a forma de como você aplicar ele no equipamento. Um dos principais fatores para as empresas terem altos custos de manutenção são as falhas relacionadas à lubrificação inadequada dos equipamentos, já que não é dada devida importância a essa técnica. É como eu estava dizendo. Além de você classificar o lubrificante, ver o que o manual da máquina recomenda, o que o fabricante recomenda, qual o tempo de troca, tem a forma de como você aplicá-lo. Pois se você não fizer isso de acordo, praticamente você não está fazendo lubrificação. Entretanto, ela é considerada fundamental para manter o funcionamento perfeito do maquinário industrial. Como eu disse, uma indústria, um setor produtivo que não tem lubrificação dos seus equipamentos, ele não tem o seu maquinário de acordo com como ele foi adquirido. Consequentemente, ele vai ter muitas paradas, ocasionando um grande custo para a empresa. A lubrificação possui um papel primordial para que as peças dos ativos fiquem em ótimas condições de uso, para maximizar a cadeia produtiva. Significa o quê? Que você vai ter as suas máquinas produzindo sem uma parada inesperada por falta de lubrificação. Então, você vai conseguir tirar a máxima produtividade desse equipamento. Se o equipamento não tiver atrito, se ele rodar suave, ele não tiver alta temperatura, você consegue um índice de produtividade nele muito grande, aumentando a produção da empresa. O que é lubrificação? Antes de entender o que é lubrificação, é preciso saber que o lubrificante industrial é uma substância que reduz o atrito e o desgaste entre peças de um ativo, que prejudicam a sua durabilidade. A lubrificação, ela tem o intuito de reduzir atrito, reduzir temperatura, e você diminuindo o atrito, consequentemente, você vai reduzir o desgaste das peças que estão se atritando. Você diminuindo esse desgaste, consequentemente, o tempo de vida útil dessas peças se tornará maior. A lubrificação forma uma película protetora que reduz ao máximo o atrito. Ela não zera o atrito. Você nunca vai conseguir zerar o atrito de uma peça com outra, mas ela vai diminuir ao máximo esse atrito, que ela vai formar uma camada entre uma peça e outra, proporcionando um deslizamento fácil entre os componentes, evitando não só o aumento da temperatura, como foi mencionado, e também a corrosão, principalmente se as peças forem de materiais ferrosos. Materiais ferrosos têm a tendência a ter uma alta corrosão pela própria umidade do ar. Já materiais não ferrosos, como cobre, latão, ele sofre uma zinabragem, mas não chega a haver uma corrosão. Inclusive, tem algumas peças de bronze grafitado que ela já é autolubrificante. Então, você formando essa película, tá, evitando o atrito de uma peça com outra, você proporciona o quê? Um deslizamento fácil entre os componentes. Você vai reduzir a força de um componente fazendo, não a força, mas o atrito, tá? O contato, tá? De uma peça com outra, evitando não só
o aumento de temperatura, por quê? Se você reduzir o atrito, você vai reduzir o aumento da temperatura entre as peças também. E a corrosão, mas também a diminuição do desgaste, porque essa película não vai deixar que uma peça desgaste a outra. Importante salientar que a qualidade do lubrificante é, sem dúvida, fundamental para garantir a segurança e a durabilidade da cadeia produtiva. Existe N fabricantes de lubrificantes no mercado, tonelada de fornecedores de lubrificantes. É muito importante que você qualifique um bom fornecedor, que tenha um lubrificante de boa qualidade. Para que o processo de lubrificação seja adequado, é preciso considerar alguns pontos importantes, como tipo do lubrificante que o seu equipamento necessita, a qualidade e a finalidade deste lubrificante. É fundamental destacar que cada aparelho industrial ou equipamento é específico e exige um tipo diferente de lubrificante. Nós vamos ver mais à frente que existem vários tipos de lubrificante e qual a finalidade de cada um. Mas nunca esquecendo o seguinte: quem determina o lubrificante a ser usado sempre é o fabricante do equipamento. Ele que vai designar o tipo de lubrificante. Não propriamente dito a marca do lubrificante, mas o tipo de lubrificante. A marca compete a nós, da indústria, qualificar um fornecedor que seja de qualidade e que tenha uma marca boa. Essa aplicação de uma substância ou misturas, que são os lubrificantes, entre as duas superfícies em movimento, formando uma película que evita o contato direto entre elas, o atrito, aquilo que eu já expliquei. Ela forma uma película entre uma camada e outra, evitando assim o seu desgaste. Mas, afinal, o que é, propriamente dito, o atrito? O atrito pode ser definido como a resistência que se manifesta ao se movimentar um corpo sobre uma superfície. Vamos dar um exemplo prático. Uma engrenagem trabalhando com outra engrenagem. Você tem os dentes dessa engrenagem se atritando entre si. Tá? Ou um barramento, como, por exemplo, um rabo de andorinha. Você vai ter a peça macho e a peça fêmea se deslizando um sobre o outro, causando atrito. Como o atrito é sempre menor que o atrito sólido, a lubrificação consiste na interposição de uma substância fluida entre as duas superfícies. Como nós falamos, ela vai formar uma película, evitando não, mas ela minimizando o contato de uma peça com outra. Porém, como eu havia falado, esse contato sempre vai haver, você só vai minimizar ele. Evitando assim o contato sólido com sólido, porque você vai ter um produto no meio, ele pode ser um produto graxo, ele pode ser um produto líquido, ele pode ser um produto em pó, entre uma peça e outra, formando assim, evitando assim o atrito sólido, sólido com sólido, ferro com ferro. Então você vai ter um atrito de sólido, líquido e sólido, produzindo-se o atrito fluido, no caso dos lubrificantes, que são fluidos. Como os lubrificantes industriais são qualificados? Os lubrificantes industriais possuem papel fundamental na manutenção. São eles que protegem os componentes e aumentam a vida útil dos ativos. Eles são classificados de acordo com seu estado físico, como líquido, pastoso,
sólido ou gasoso. Gasoso? Existe lubrificante gasoso? Sim, existe lubrificante gasoso. Ele é muito pouco utilizado na indústria brasileira, mas existe e nós vamos demonstrar isso à frente, tá? Os líquidos todos conhecem, os pastores, a maioria, todo mundo conhece. Mas os gasosos são pouco aplicados. Nós temos um exemplo aqui, como eu havia falado no slide anterior, de uma engrenagem rodando com um pinhão. Se você perceber, entre a peça do pinhão e a peça engrenagem, há um fluido, tornando então o atrito fluido, e não o atrito sólido, como peça com peça. Aqui nós temos o pinhão e aqui nós temos a engrenagem. E aqui no meio, como vocês estão vendo aqui, ó, existe o fluido, o lubrificante líquido, formando o quê? O atrito fluido e não o atrito peça com peça. Líquidos são compostos por óleo básico e aditivo. Normalmente, todos os óleos são aditivados, eles têm aditivos, tá? Que nós também iremos ver mais à frente. São usados em componentes que demandam alta velocidade e carga. Normalmente, os componentes que têm uma velocidade de giro peça com peça muito rápida, normalmente você usa os lubrificantes líquidos. Entretanto, eles apresentam baixa viscosidade e perda de atrito. Todo lubrificante líquido, que eu vou ensinar a vocês mais para frente, tem uma viscosidade. Essa viscosidade é que faz, vulgarmente falando, a espessura de película entre a peça sólido A e a peça sólido B. Eles são divididos em 3 categorias, os lubrificantes líquidos: orgânico, mineral e sintético. O que é o lubrificante líquido orgânico? Tem como base principal gorduras vegetais e animais. Lubrificante orgânico. Ele é utilizado através de gorduras vegetais e animais. Enquanto o óleo mineral, ele é extraído do petróleo. Todo lubrificante mineral, ele vem do petróleo. Nas aulas mais à frente de lubrificação, eu vou demonstrar para vocês como é extraído esse óleo mineral do petróleo. Por isso que o Brasil hoje se tornou autossuficiente em petróleo. Porém, ele não é autossuficiente em refino desse petróleo. Quando você refina esse petróleo, você tira lubrificantes, que são óleos, você tira querosene, você tira gasolina, você tira diesel, você tira nafta, você tira uma série de produtos do petróleo. Porém, para que você consiga extrair todos esses componentes do petróleo, você precisa refinar ele. E hoje, o Brasil ele não é autossuficiente no refino. Nós somos somente autossuficiente na extração. Então, nós extraímos esse petróleo e mandamos para fora, vendemos esse petróleo e depois compramos para abastecimento do mercado interno, já que nós não somos suficientes, os componentes, como gasolina, como diesel, como querosene, como óleo mineral e outras substâncias que vêm do petróleo, que nós iremos ver mais à frente. É usado na lubrificação de máquinas, principalmente o óleo mineral. Já com base sintética, são desenvolvidos em laboratório, com um custo bem mais elevado. Hoje nós temos óleo mineral puro, óleo mineral sintético e óleo mineral semissintético. Pastosos, chamados de graxas,
Geralmente são mais gordurosos e utilizados no meio termo, entre o líquido e o sólido. São utilizados quando óleos lubrificantes não conseguem parar no local necessário. Normalmente você usa graxas, principalmente em rolamento específico para que você não haja um sobreaquecimento e engrenagens, tá? Porque se você colocar dependendo da engrenagem do rolamento, um lubrificante líquido, ele não vai parar no local que você deseja que ele pare, que seria onde? Entre uma peça e outra, formando uma película. Criando, assim, uma boa lubrificação. O intuito é diminuir o atrito, aquecimento, desgastes e preservar da corrosão. Participam no mercado hoje as graxas entre 3% a 5%. Sólidos. Usado em condições extremas. Ele é inserido entre os componentes das peças que trabalham em atrito. Eles resistem a altas temperaturas, até mais de 500 graus Celsius. E os mais usados são os sólidos: o grafite, o óxido de zinco, o talco, a mica e as graxas à base de bisulfeto de molibdênio. Somente essa graxa bisulfeto de molibdênio, ela tem um poder de diminuir a temperatura das peças que estão se atritando de uma forma muito grande. Normalmente, as graxas à base de bisulfeto de molibdênio são usadas em caldeira, onde você tem uma temperatura das peças muito alta, principalmente os mancais e rolamentos dos exaustores. No fim, chegamos no lubrificante gasoso. O que são os lubrificantes gasosos? Utilizados em casos especiais, onde não é possível usar outros lubrificantes. Os gases normalmente utilizados como lubrificantes são nitrogênio e hélio. Além de promoverem baixo atrito entre as peças, devido à viscosidade, eles também podem ser usados em algumas faixas de temperatura. No entanto, o lubrificante gasoso tem pequena capacidade de carga e necessita de componentes com bom acabamento. Normalmente, onde se usa esse lubrificante gasoso? Em ambientes que têm controle, que são controlados, tá? Que tem atmosferas controladas. Então, você necessita usar aí os lubrificantes em formato gasoso, como o gás hélio ou o nitrogênio. Temos também, como nós havíamos mencionado, os lubrificantes secos. Os lubrificantes secos são constituídos por partículas lubrificantes, como grafite, disulfureto de molibdênio, silicone ou PTF. No nível molecular, essas partículas são super escorregadias. Por isso, reduzem o atrito entre as superfícies em contato um com o outro. Esses tipos de lubrificantes industriais são habitualmente encontrados sob forma de spray, onde são misturados com água, álcool ou outro solvente que se evaporará após a aplicação, deixando para trás apenas uma película fina. Nem todos os lubrificantes secos você necessita misturá-los com água, álcool, como eu citei aqui no descritivo. Vou dar um exemplo prático para vocês. Como eu coloquei a foto aqui, da... Opa, desculpa.
do grafite em pó. Aonde pode ser utilizado o grafite em pó? Então, um exemplo bem claro. Na máquina de vidro do carro, nas borrachas de vidro, tá? Que você tem no seu veículo. Então, você tem um vidro e você tem duas borrachas de cada lado. O que é conveniente se aplicar como lubrificante para que esse vidro deslize entre as duas borrachas? O grafite. E você aplica como esse grafite? Você aplica ele na forma em pó. Existe um bujãozinho que você coloca esse grafite dentro e você aplica ele apertando e passando na borracha. Então você verá que esse deslizamento do vidro com a borracha se tornará muito mais suave. Porque, como foi dito aqui, os lubrificantes secos têm moléculas extremamente escorregadias. Lubrificantes minerais. Geralmente, lubrificantes minerais são provenientes do petróleo, como foi dito. É preciso checar as características e a qualidade do óleo básico mineral, desejado para ter um melhor entendimento sobre a performance do produto. Mais à frente, nós vamos ver as várias características de óleos minerais que se tem no mercado. Dando um exemplo como o óleo automotivo. Você tem 15W20, 20W50, 5W30. Todas essas características têm uma especificação e uma finalidade, a qual mais à frente nas próximas aulas nós iremos entrar mais a fundo. Então, normalmente quando você fala em máquina industrial, ela também designa uma qualidade do óleo mineral. Como eu disse anteriormente, sempre quem vai indicar o tipo de óleo a ser utilizado, no caso nós estamos falando dos lubrificantes minerais, é o fabricante do equipamento. Por exemplo, o óleo básico nacional é de grupo, ele conta com maior volume de impurezas, existem muitas impurezas no óleo básico nacional. Tá? Você vai ter as classificações do grupo 1. O grupo 1 é onde você está alojado o óleo mineral. Porém, esse óleo do grupo 1 contém muita sujidade. Tá? Por exemplo, ele conta com maior volume de impurezas, incluindo a maior quantidade de enxofre. Esse enxofre ele vem junto com esse óleo na extração do petróleo. Tá? E ligações duplas, o que é prejudicial para o desempenho do produto mineral. Essas ligações duplas, depois nós iremos ver, é norma brasileira que você reaproveite 30% do óleo produzido. Existem empresas específicas que coletam esse óleo nas indústrias e levam para um novo refino, a qual esse óleo que saiu, ele é misturado depois com o óleo novo. Já produtos formulados com óleo básico do grupo 2 são os melhores. Além disso, os lubrificantes minerais têm os seguintes pontos positivos e negativos. Então, o grupo 2, quais seriam as suas vantagens? Custo menor e boa compatibilidade com materiais diversos. Desvantagens: envolve menores períodos de troca e maiores custos comparadas para substituição. Também demanda maior mão de obra para interrupção do equipamento na hora da troca, o que gera menor disponibilidade do dispositivo devido a esses momentos. Então, como nós estávamos falando, o óleo do grupo 1, ele tem uma boa vantagem,
que ele é um custo menor, tá? E boa compatibilidade com materiais diversos. Quer dizer, você pode aplicar em diversos tipos de materiais. Porém, qual que é a desvantagem dele? A periodicidade de troca de óleo ela vai se tornar menor. Então, um óleo de qualidade melhor, vamos supor, você teria 6 meses para substituir esse óleo. Num óleo de qualidade menor, você vai ter que substituí-lo com 3 meses. Ele tem um custo menor, mas tem uma troca com menos tempo. Que no frigir dos ovos, não vejo vantagem. Eu prefiro usar um óleo de qualidade melhor, ter um tempo de vida maior, porque no final a relação custo-benefício ainda fica mais barata. Óleos lubrificantes minerais são mais usados em motores pesados, motores de grande porte. A diesel e para transmissões de eixo. Somente na transmissão de eixo você vai usar um lubrificante mineral. Tá? E grandes motores, principalmente motores que trabalham a diesel. Tá? Também são empregados em manutenção em geral, como hidráulica, na manutenção de redutores, no sistema de circulação, compressores, guias e barramentos. Lubrificantes sintéticos. Os lubrificantes sintéticos são de grande performance, sendo produzidos por meio de tecnologia de fabricação desses materiais. Assim, aliam desempenho superior com períodos de troca mais elevados. Eu vou citar logo abaixo seus pontos fortes e seus pontos fracos. Tá? O que significa esses lubrificantes sintéticos? Eles têm um desempenho maior, porque você prolonga a vida dele. Você vai trocar esse óleo com mais tempo de uso. Tá? E nunca você deve, mas nunca você deve, somente se você tiver uma linha por onde esse óleo passe. Vou dar um exemplo, numa casa de máquinas, numa usina de açúcar e álcool. Se todos os seus compressores provavelmente sejam de amônia, tá? Normalmente isso se usa muito em frigorífico. Tá? Os compressores de amônia, que mandam amônia para refrigerar as câmaras, tá? Essa amônia, como ela vai em estado líquido, ela tem grande quantidade de óleo, porque o compressor mesmo mistura um pouco de óleo na amônia para mandá-la para a linha. Se esse óleo for mineral, aí com o passar do tempo você quer transformá-lo em óleo sintético, você tem que fazer uma limpeza na linha toda. Não é simplesmente você retirar o óleo mineral e colocar o óleo sintético. Você vai ter que fazer um CIP de linha para eliminar todo esse óleo mineral, porque senão ele vai contaminar o óleo sintético. E não é isso que queremos. Através dessa contaminação, você gerar óleo. Vantagens dos lubrificantes sintéticos. Tem maior índice de viscosidade e trabalham em temperaturas variadas, inclusive suportando grandes temperaturas, as mais elevadas. O período de troca deles é superior, deixando o equipamento disponível para produção por mais tempo para seus processos produtivos e, portanto, requerendo menos mão de obra para serem substituídos. Como nós vínhamos falando, o tempo de troca desse óleo ele vai ser muito maior, tá? Então você vai ter menos parada do equipamento e esse óleo vai se prolongar. Chega a ser, vamos supor aí, 60%, 70% do óleo mineral. As desvantagens é o custo desse óleo.
custo desse óleo ele é bem mais caro que o outro. Porém, numa empresa em que você preza pela qualidade de produção, para que você não tenha paradas produtivas, eu recomendo o uso do óleo sintético. Os lubrificantes sintéticos são usados em motores e em suas manutenções, gerando períodos de maiores troca. Também são empregados em manutenção de redutores e compressores, como eu acabei de citar. Pode ser compressor de amônia, como compressor de ar. As grandes centrais de compressores de ar de uma fábrica, de ar comprimido, dependendo da indústria, ela necessita de uma linha de ar comprimido, então ela tem uma central de compressores, também se utiliza de óleos sintéticos ou lubrificantes sintéticos. Lubrificantes compostos, que a gente designa como semissintéticos. Um lubrificante composto normalmente é o resultado da mistura do óleo básico mineral com um óleo sintético. Sendo assim, o desempenho da substância estará diretamente ligado à quantidade do produto sintético utilizado. Aí você vai me perguntar, mas você acabou de me falar que numa linha de compressores de amônia, se você usa o óleo mineral, tá, o óleo básico mineral, e você for querer substituí-lo pelo óleo sintético, você deve fazer um ciclo de linha. E agora nós estamos vendo que a mistura do semissintético é um óleo mineral com um óleo sintético. Porém, isso é feito em refino. Não é simplesmente você pegar um óleo e misturar com outro. Existe toda uma técnica na fabricação do óleo semissintético. Por isso que eu questionei o óleo mineral não se deve misturar com o óleo sintético. Quais são os pontos positivos e negativos dos óleos semissintéticos? Positivos. Possibilita períodos maiores de uso antes da necessidade de troca e tem melhor desempenho com o produto. Isso em relação ao óleo mineral. Ele também tem uma vida mais útil, tá? Tem uma periodicidade de troca maior do que o óleo mineral. Porém, ele não tem uma periodicidade de troca e uma vida útil maior do que o próprio óleo sintético. Negativo. Seus custos são mais elevados e há certa dificuldade em dimensionar a quantidade necessária do material para uso. O que eu estou querendo dizer com isso? Poucos equipamentos, muito poucos que utilizam óleos semissintéticos, porque na qualificação do óleo para o equipamento é muito difícil você determinar o semissintético pela quantidade que seria do óleo mineral com o óleo sintético. Então, normalmente, as máquinas ou elas utilizam óleo mineral ou óleo sintético. Semissintético já é um pouco mais difícil. Os óleos compostos são aplicados como lubrificantes também para motores e equipamentos hidráulicos, com o intuito de energy saving, economia de energia. Basicamente isso. Quais são as demais funções de um óleo lubrificante? Evitar o quê? Antidesgaste, como foi explicado. Nós temos que evitar os desgastes por atrito de materiais de peças sólidas com sólidas, formando aquela película intermediária, tornando o atrito fluido. Também tem a função do quê? De evitar a corrosão, principalmente em peças elaboradas
por aço carbono. Antiferrugem, a mesma coisa. Antioxidante, como nós havíamos comentado lá atrás. Por exemplo, o cobre. O cobre ele forma um zinabre nele. O cobre, o latão, principalmente os que têm característica de CuZn36Pb3, que é a base de chumbo. Ele tem a tendência a criar esse zinabre. E o que vem a ser esse zinabre? Esse zinabre nada mais é, nada menos é do que um oxidante. Ele oxida essa peça. Por isso que, normalmente, como eu expliquei, as engrenagens de bronze, normalmente a gente utiliza o bronze grafitado, como foi explicado lá atrás. Esse grafite seco é colocado na composição do cobre na hora de se fabricar as engrenagens. Então, ele forma o quê? Um lubrificante natural. Ele tem função de detergente também, que nós iremos ver mais à frente. Ele tem a função de dispersar moléculas. Ele também tem a função de emulsificar, que é tornar algo um pouco mais pastoso. E de refrigeração, como nós falamos também. O próprio óleo, a própria graxa, tem a função de reduzir a temperatura. Então, ele também é usado como refrigerante. Pode ser usado também em extrema pressão. Ele diminui a pressão. Ele também tem a função de gerar adesividade, que é aquela película. Todos esses itens, nós iremos ver todos eles nas aulas seguintes, tá? Explicando cada um passo a passo. Então, como eu falei para vocês, o assunto lubrificação ele é um assunto muito abrangente, ele é muito grande. Tanto é que existem empresas específicas que só fazem lubrificação. Então, por exemplo, há indústrias que contratam uma empresa terceirizada única e exclusivamente para fazer lubrificação. Todo mundo acha que a lubrificação é a coisa mais banal do mundo, mas não é. A lubrificação exige uma engenharia muito grande em cima dela. Não é simplesmente você chegar no equipamento, colocar graxa, colocar óleo, existe todo um sistema de preparo do equipamento, de substituição dos lubrificantes, de higienização do equipamento, para que essa lubrificação tenha efetividade. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é feito o refino dos óleos lubrificantes, como é extraído os óleos, as classificações dos óleos e as suas abordagens gerais, principalmente quanto ao seu uso. Espero que a aula de hoje tenha atendido parcialmente as necessidades de lubrificação, pois, como mencionei, as próximas 3 ou 4 aulas nós iremos falar mais a fundo sobre lubrificação. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Obrigado.